Então, que nesta hora, envolvidos pelas vibrações deste ambiente, buscando a figura de Jesus através do nosso pensamento, que consigamos sentir a presença amiga dos benfeitores que aqui trabalham, agradecer a oportunidade de encontrarmos no Evangelho a luz que ilumina a nossa consciência, nos orienta, nos traz esclarecimentos, para que mais esclarecidos e fortalecidos no bem, consigamos a cada dia compreender a bênção da vida, as oportunidades do caminho e aprendermos a construir um verdadeiro bem. Obrigada, Senhor, por iniciarmos esta compreensão, por reconhecermos o Espírito eterno e imortal que somos, e rogamos que misericordiosamente permita aos benfeitores nos auxiliarem a identificar os nossos sentimentos, compreendermos as nossas necessidades, para que saibamos aceitar a vida com todos os desafios e percebermos o que é necessário para construirmos o bem em nós. E assim, agradecidos, iniciamos o nosso momento de estudo. Que Jesus nos envolva e que assim seja. Bom, então vamos lá. Estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a semana passada, a gente enfatizou essa colocação do item, ó. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Mas nós precisamos mais um pouquinho, ó. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Só confirmar uma coisa aqui. Estava no lugar errado. Então, vamos lá. Ó, então, para a gente lembrar, dessa união vai nos ser oferecido material genético. Ponto. Porque senão a gente vai ficar procurando heranças de sentimentos e não são os sentimentos do meu pai ou da minha mãe que compõem a minha bagagem. Eles são estímulos fortes, mas eles não determinam o que eu sinto. Então, ó, daqui eu até deixei, né, as que tem um quebra-cabeça, porque eu vou precisar exatamente de uma combinação que vai dar estrutura para minha genética, para que eu forme exatamente um corpo com tudo aquilo que é necessário. E agora a gente começa a pensar e avaliar em nós. Tem coisas
que facilitam muito e que eu trouxe como uma ferramenta no meu corpo. E tem coisas no meu corpo que dificultam muitas coisas. E aí a pergunta é: quais são os sentimentos que eu trabalho diante dessa realidade que eu trouxe para me auxiliar? Porque muitas vezes a gente atravessa uma existência brigando com o nosso corpo. O meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é rápido, o meu cabelo é assim, a minha estatura é essa ou aquela, eu não queria isso, eu queria aquilo. E isso é só um instrumento de trabalho. O que esse instrumento facilita para a conquista do sentimento. E é isso que eu preciso começar a ter clareza. Porque senão eu brigo com uma coisa, só que, quando eu estruturei aqui, eu já estava de acordo com o que eu escolhi. Então, aqui já está definido. Quando começou isso, o plano estava pronto. E é isso que eu preciso ter bastante clareza. E nada que eu aceitei foi por acaso. Nada. Tudo tem um porquê e um para quê. Então, esse caminho vai dar origem ao meu corpo, que é um instrumento do meu espírito, que tem no perispírito a sua memória. Ali ele vai guardando todas as suas experiências, tudo aquilo que eu trouxe, e esse vai me auxiliar na transformação que é tão importante para crescer como espírito. Porque a nossa vida na Terra não tem outro objetivo. Eu nasci para evoluir espiritualmente. Ah, tá, mas e se eu fizer sucesso profissional? Esse estímulo vai mexer com sentimentos que são necessários para você entender a sua necessidade e crescer. Porque o sucesso pode me envaidecer e eu vou deparar com a minha fragilidade, entendendo o tamanho do meu orgulho. O quanto eu acho importante conquistas que são tão passageiras e que se amanhã a vida física terminar, esse sucesso fica aqui, ele não me acompanha. Mas e se eu não fizesse sucesso? Pode mexer com o meu orgulho mesmo assim. E eu ficar abalada, revoltada, indignada, porque eu não sabia que eu dava tanto valor a uma coisa passageira, que ia me deixar tão abatida por não ter uma coisa tão passageira, que se amanhã a minha vida terminar, fica por aqui. E às vezes eu paraliso a vida por não aceitar uma condição material, como se ela fosse o fundamental da vida. Então, nada que eu escolhi, que eu aceitei, foi em vão, foi por acaso. Tudo tem um porquê, um para quê. Tudo se transforma num estímulo bastante importante para que eu entre em contato com quem sou eu, qual a minha necessidade e consiga entender qual é o passo que eu preciso para evoluir. Porque muito tempo a gente falou evoluir sem ter noção do que a gente estava falando. Então parecia que algumas poucas coisas que a gente fizesse significavam evolução.
E hoje, olhando melhor, a gente está compreendendo. Evoluir é transformar e expandir o bem que já há em nós. Porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas perfectíveis. Precisamos de um esforço para chegar à perfeição. Mas como que eu vou melhorar as coisas que tem dentro de mim? Eu preciso de estímulos. Mas primeiro agora eu preciso entender o que é que tem que expandir. E às vezes eu tenho essa distância, eu não tenho muita clareza de quem sou eu. E ver que a gente tem isso como uma habilidade. Quando eu brigo com alguém, eu sou muito rápida para determinar os defeitos do outro, mas eu não sei determinar os meus. Não, não gosto porque o fulano fez isso, falou aquilo, ele é desse jeito, ele é daquele, porque ele é difícil, porque ele é teimoso. Ó, a lista do... E você, o que você é? Ah, eu estava esforçando de boa vontade, tentei ajudar, mas... Ó, eu não consigo falar qual era a minha parte. E assim a gente foi por muito tempo, acreditando que as pessoas erram e nós acertamos. Só que o tempo passou e a gente percebeu que as pessoas erram e nós sofremos. Ah, mas o sofrimento é um desequilíbrio. É. Se é um desequilíbrio, o meu pensamento não está em equilíbrio. Sim. E qual é esse desequilíbrio que eu não entendi ainda? Então, agora, a gente entendeu esse momento que não adianta mais eu entender o que o outro faz, mas eu preciso entender o que eu faço. Por que eu aceitei esse instrumento? Por que eu relaciono dessa forma para perceber especificamente a minha necessidade? E esse é o grande trabalho que a gente está tendo. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vê o conhece-te a ti mesmo, é extremamente complexo isso, porque inicialmente eu não consigo olhar para isso. Eu demoro muito tempo para conseguir entender qual é a dificuldade. A maior prova disso é quando a gente fala assim, mas eu me conheço muito bem. Isso mostra que eu estou na superfície da superfície do conhecimento. Por isso eu faço essa afirmação. Porque o filósofo, quando fala isso, nas suas reflexões, ele fala: só sei que nada sei. E o fato de saber que eu nada sei me diferencia de muitos. Ou seja, eu não sei nada, de ninguém e nem de mim. Então eu preciso me dedicar com muita intensidade para ir percebendo exatamente quem sou eu. E esse é o grande desafio que todos nós trazemos na vida. Depois ele diz assim, ó: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, ó, os espíritos simpáticos podem estar na nossa família? Podem. Obrigatoriamente todos? Não. Então, nós vamos ter espíritos simpáticos que virão como amigos, que serão um pouco mais distantes. Eu preciso de reajustes, estímulos fortes, vencer. Então, a maioria de nós ainda atrai, por afinidade, algumas pessoas que trazem aquela dificuldade
que de alguma forma nós participamos e agora nós precisamos superar. E nós vamos ter que diferenciar agora o que é relacionar com alguém e o que é conviver com alguém. Porque a gente conhece muita gente, mas a gente conhece muita gente. Oi, como é que vai? Tudo bem? Eu sei onde trabalho, eu sei onde moro, eu sei do que gosta. E o que mais? Nada. Por quê? Porque a gente tem esse tipo de relação. Agora, tem algumas pessoas com as quais eu convivo e que eu faço trocas que são muito importantes. E mesmo que não tenhamos uma grande afinidade, aquele estímulo exige uma mudança na minha forma de pensar, na minha estruturação, porque caso contrário, eu adoeço. É aquele convívio que eu vou falar assim, ó, isso está insuportável. Por que está insuportável? Porque estimula e eu não mudo. Estimula e eu não mudo. E aí começa a me ferir. E eu vou falando, está insuportável, está insuportável, está insuportável, eu não quero mais, eu não suporto. E de novo, eu sei elencar os defeitos do insuportável. Ó, ok, o insuportável tem uma lista de defeitos. Por que mesmo eu aceitei no meu grupo de convivência uma pessoa que me é tão desafiadora? O que estimula nessa proximidade? Porque olha só, se ele viesse aquele meu primo distante que mora lá em São Paulo, que eu encontro quando muito uma vez por ano, o que o insuportável ia fazer comigo? Nada. Mas eu sei o nome, eu sei filho de quem, eu sei onde mora. Às vezes no grupo da família a gente sabe onde vai, do que gosta, para que time torce. Olha, isso é um monte de informação. Mas o que ele faz comigo? Nada. Agora, se eu trago nessa família próximo estímulo aqui é constante, frequente, é insuportável. Eu sei falar a lista de defeito da criatura. Mas a pergunta é, o que ele faz comigo? Eu vou falar uma coisa que ocupa normalmente o topo da lista nossa. Revolta. Ó, se eu me revolto com o jeito da pessoa, de quem é esse problema? Meu. Porque eu sei falar o que ele faz que me revolta, mas eu não sei falar qual é o estímulo que chega até mim e faz o que eu apresento revolta. Então, olha só, eu não concordo, mas mexe o que aqui? Por que eu aceitei trazer tão perto de mim esta criatura? Então, ó, às vezes, a gente pode conviver com uma pessoa que é irresponsável. É fácil lidar com uma pessoa irresponsável? Ela vai nos irritar muitas vezes. Então, mas imagina o seguinte, ó, o irresponsável é meu filho. Eu tenho como ter um ex-filho? Não, não vai ter ex-filho. Vier como meu pai, eu tenho como ter um ex-pai? Ou não tenho como ter um ex-pai? É a minha mãe, dá para ter uma ex-mãe? Não, não vai dar. Então, olha só, o que a irresponsabilidade desta criatura mexe comigo? Faz de conta que a gente já conviveu com alguém irresponsável um pouquinho. O que exige?
Exige paciência. Ó, além da paciência, eu preciso ter um pouco de humildade para dar conta de aceitar que a pessoa funciona assim. E como todo irresponsável, ela vai arrastar uma indiferença para qualquer necessidade minha. Porque o irresponsável pensa no que quer, não no que precisa. Ah, eu estava cansado, eu não vim. Ah, eu dormi e não apareci. Ah, eu não quis. Ah, é assim, isso é o irresponsável. Mas de onde que nasce a irresponsabilidade? Do egoísmo. É só o que eu quero, só a hora que eu tenho vontade, só do jeito que eu tenho disposição em fazer. Ou seja, eu não me dedico a ninguém, a não ser para cobrar aquilo que eu acho que é meu por direito. Por quê? Porque o irresponsável, ele é cheio de direito. Ele não tem responsabilidade com nada. Mas ele funciona assim. E ele vai funcionar assim comigo. O que eu sinto quando alguém é indiferente comigo? Ah, vocês conhecem isso. Ó, o que acontece na hora que alguém usa de indiferença com a gente? Vocês ficam calmos. Ah, bom. Então vamos lá. Primeira coisa que acontece se a gente for normalzinho assim. Raiva. Então, olha só. Por que eu tô com raiva? A resposta ia sair assim, porque ele foi indiferente comigo. Ó, indiferente a ele, problema dele. Porque eu estou com raiva? Porque eu não aceito não ser a escolhida, a considerada, a preferida. Esse é o meu problema. Ser irresponsável é o problema dele. Ser indiferente é um problema dele. Eu não tenho nada com isso. Mas por que eu quero ser a preferida, a escolhida, a importante? E isso fica tão fora de medida que, olha só, na nossa ilusão, a gente cria uma fantasia que para me atender, o irresponsável vai deixar de ser irresponsável para me atender. Tem uma ilusão maior que essa? É que nem eu falar assim, ó, para me agradar, o cachorro não vai latir, ele vai miar, só para me agradar, porque é para mim. Para vocês ele late, para mim ele mia. Hã? Então, o irresponsável é responsável com todo mundo, inclusive comigo. Só que eu precisava de uma dose tão potente desse estímulo para entender quem sou eu, que eu trouxe ele numa relação muito próxima. E ele faz isso comigo todo dia, há mais de 20 anos. Todos os dias, várias vezes por dia. Por que será que eu aceitei uma dose tão alta desse estímulo? Entende que não tem lógica eu imaginar que é para o outro. Para quem que servia esse estímulo? Qual é o remédio para que isso não me enlouqueça? Porque é o que eu falei, ó, se eu não entender, indiferente, irresponsável, vai me machucando, vai me ferindo, eu vou sofrendo. Gente, eu vou ficar destruída. Aí eu preciso arrumar um recurso. Que recurso que eu posso arrumar para dar conta disso aqui? Pensa na prática, porque é a prática nossa de todo dia. Ó, número 1, adianta eu criar expectativas que essa pessoa vai ser diferente do que ela é comigo? Não cria essa expectativa. Ela é assim. Eu posso não achar isso bom, mas é o jeito dela. Ou eu aceito, ou eu sofro. Não tem outra. Porque quando que a pessoa vai mudar disso? Quando ela quiser. E se ela não quiser?
Porque tem gente que é irresponsável, indiferente e acha que está certo. Fala até assim, se eu não cuidar de mim, se eu não gostar de... Então, é o discurso. Ó, se ela acredita que ela está certa, ela não vai mudar. Ok, eu preciso mudar. Então, ó, não posso criar expectativa. Número 2. Como que é o pensamento, mesmo que está me fazendo sofrer? Ele não pode fazer isso comigo. Tem que reconhecer a minha importância. Se eu não mudar esse jeito de pensar, eu vou continuar sofrendo. Então, eu preciso ceder e diminuir a importância do ego, da personalidade e entender. Essa pessoa é assim. Ela vai ser assim comigo. E se eu identifiquei uma coisa que eu não acho que é bom, eu estou aprendendo como não fazer. E eu vou ser bastante diferente disso. Vou desenvolver em mim a responsabilidade, a atenção e o cuidado para com o próximo. Porque eu experimentei aquilo que eu acho que é péssimo. Então eu entendi como não é. E agora eu vou descobrir como eu vou fazer. Então não é uma lição em vão. Por isso que se eu fico na revolta, eu desprezo o estímulo. E ele fica repetindo, fica sem fim. Mas se eu entendo, eu me diferencio disso que nos coloca na mesma faixa aqui vibratória, e eu desenvolvo compreensão. Não aceito. Eu não acho isso bom. Mas eu não brigo com isso, porque eu entendi. Essa pessoa ainda escolheu agir dessa forma. E como eu identifiquei que isso não é bom, eu vou fazer diferente. Desencontra. E é quando a gente fala assim, ó, não concordo com isso, mas eu aceito. É assim. E eu vou buscar esses recursos que eu preciso de troca de reconhecimento em tantas outras fontes de troca e relação que estão disponíveis na minha vida com pessoas que eu tenho afeto, afinidade, que nós já pensamos muito parecidos, que podemos desenvolver trabalho juntos. E eu vou olhar o amor da vida e não ficar olhando a revolta, aquilo que eu quero desprezar. Por quê? Porque eu gasto um tempo fazendo amargura dentro de mim. Porque eu aceitei lá e aqui eu quero mudar a conversa. Não vai ter jeito. Essa pessoa e ela vai ser assim. Ela pode transformar junto conosco, se ela quiser. E se ela não quiser? Tá bom, tudo bem. Fala. Vou te levar, senão o povo de casa não te ouve. Não, é que eu acho que eu me perdi em algum momento do raciocínio, porque a senhora estava explicando sobre a relação entre os indivíduos, a problemática entre eles e um caminho para se resolver isso. Mas se eu percebi direito, os indivíduos ainda estão convivendo. Ou eu não. Pode estar convivendo. É isso. A minha conclusão acho que é essa. Ó, então, se for pai, irmão, por um bom período a gente vai ficar convivendo mesmo, né? Agora, pode ser que tenha alguém que eu não queira ter proximidade física. Ó, então vamos lá, porque eu vou tentar melhorar e você vê se eu chego lá. Olha só, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, é meu marido.
Tá bom. Eu posso colocar na condição de ex-marido? Posso. Acabou o compromisso que a gente combinou lá? Então, ex-marido faz ou não faz efeito nos nossos sentimentos? Para o resto desta vida vai fazer. E se tiver filho, é junto, grudado, amarrado até o fim. Então, ó, o que define o movimento de sentimento não é o tanto que eu estou grudado com a pessoa, é o quanto a gente é estímulo um para o outro e faz com que a transformação aconteça. Porque às vezes, ó, eu trabalho com alguém que eu todos os dias, de segunda a sexta, eu fico 8 horas do lado dessa pessoa. O que ela muda na minha intimidade? Nada. A gente ri, a gente conta piada, a gente se ajuda, mas o que na minha estrutura modifica para atender? Quando a pessoa não está boa, a gente faz assim, ó, tá azeda hoje, eu vou ficar quietinha. Ó, deixa passar. E eu não vou nem dar palpite, nem. Por quê? Ó, porque eu não tenho uma responsabilidade, um compromisso. A gente fica junto 8 horas por dia porque a gente trabalha junto. É uma pessoa que me entende, mas a gente não tem essa intensidade. Então, aí eu chego em casa, tem um monte de coisa para resolver. E aquele que morava na sua casa, que agora não mora mais, mandou uma mensagem mostrando mais uma irresponsabilidade dele. Se você não mudar a estrutura, ao invés de paciência e humildade, o que você vai ter? Ódio. Vai ficar doente. Então, ó, independente se está coladinho comigo ou não, continua sendo um estímulo de transformação que eu vou ter que entender para me superar e dar conta. Gente, isso é tão forte, que quem tem essa experiência sabe. Pode ir lá no fórum, entrar na justiça, resolver o problema, resolve seu sentimento. Cobrei isso, cobrei aquilo, resolveu seu sentimento? Por quê? Porque o estímulo, gente, é muito específico. Espera aí, senão o povo... Eu acho que só assim, a forma que você colocou, que é verdadeira, mas a gente precisa pensar assim, o João e a Maria. Porque a gente está pensando que só a gente é estimulado, né? Então, só o João é estimulado. Não. Num casal como, ou num pai e num filho, o João estimula a Maria, mas a Maria também estimula o João. Porque senão nós vamos ter dentro de uma relação um que não tem responsabilidade nenhuma e o outro que tem, então ele fica estimulando constantemente, o João fica estimulando a Maria constantemente, só que a Maria não tem, o João não tem nenhuma responsabilidade. E a Maria estimula o João e ele também tem responsabilidade de transformar. Então, quando a gente tem, seja o pai, filho, o pai é estimulado pelo filho, mas o filho também é estimulado pelo pai. E nós já estudamos aqui também anteriormente que nós somos responsáveis por aquilo que nós estimulamos no outro. Então, nós também precisamos observar isso, né? Se eu estou deixando o Atílio muito irritado, toda vez que eu chego perto dele, é lógico que a irritação é do Atílio, mas eu tenho que olhar para mim, por que eu estou irritando o Atílio? E cuidar disso dentro de mim, porque nós não viemos aqui para irritar ninguém. Nós viemos aqui para estimular, sim, que aquela pessoa encontre o lugar dela, mas não para que ela fique irritada ou que adoeça.
Nós estimulamos para que essa pessoa consiga sair daquela situação que ela se encontra. Então, acho que é muito importante a gente entender isso. Em qualquer relacionamento, ambos são estimulados. Porque senão também não seria justo eles estarem juntos. Quer dizer, ou eu sou santo, né? O João é santo e a Maria é pecadora, ou vice-versa. E não é isso. Ambos, assim, só usando esse termo pecador, ambos são pecadores e ambos precisam se ajustar. Porque senão nós que estamos ouvindo aqui, nós vamos sair daqui, quem é casado vai chegar em casa e vai achar que é a mulher que estimula, ou que é o homem que estimula. Não. Talvez nós que estamos ouvindo aqui, nós estimulamos muito mais quem está em casa do que essa pessoa nos estimula. Então a gente precisa entender e acertar isso, né? Para a gente não achar que só um estimula, né? Ambos são estimulados em situações diferentes. Uma colocaçãozinha de isso. O que acontece? Não tenho essa experiência, mas o que você mais ouve, assim, se separa e aí vive um tempo com o outro. Vai estar sendo cobrada, o outro vai te estimular o que você precisa trabalhar, não vai mudar. Então a pessoa pensa que vai sair daquele relacionamento e que vai encontrar uma que, ai, tudo bem, mas passa um tempo, ela está sendo estimulada no mesmo problema que ela estava com o outro, geralmente, né? Geralmente sim, mas às vezes pode também dar muito certo. Então, na verdade, é importante avaliar. Então, o povo reclama. Às vezes, num casal, aquele mais prepotente, ou a mais prepotente, acha que o outro está ficando para trás. E qual é o compromisso desse que acha que está na frente? Porque às vezes acontece isso, não, mas eu cresci, eu me desenvolvi, eu evoluí, eu cresci no meu trabalho, eu cresci financeiramente, e o outro não cresceu. Então, mas ninguém pode ficar para trás. Se alguém, no meu relacionamento, está ficando para trás, eu tenho culpa nisso, né? Então a gente também precisa pensar nisso. Como? Culpa nisso ficou? Troca a culpa por responsabilidade. Não. Não. Então, o que a gente precisa deixar definido para nós é um conceito chamado grupo de convivência. Quem são as pessoas com as quais eu convivo? Mas entender por convivência, troca, que me obrigam a mexer na minha estrutura. Identificar o como eu penso, para que eu possa mudar o meu jeito de pensar, para eu mudar o que eu sinto, para eu mudar o que eu faço e voltar para o equilíbrio. Porque o relacionamento, o que eu chamo de amigos, que não me exigem isso, são coisas que são mais superficiais. Eu convivo. Quando a pessoa faz uma coisa que eu não concordo, eu aguento. Mas o que precisou mudar em mim? Nada. Amanhã ela está de bom humor, eu estou de bom humor, vida que segue. A gente do mesmo jeito.
Mas nós escolhemos pessoas que são estímulos muito fortes e que fazem com que aqui dentro a gente sofra. E para superar isso, eu vou ter que mudar. Ou seja, ó, aquele jeito antigo de pensar vai ter que ser transformado. Eu vou ter que mudar, porque senão eu vou sofrer. E eu não sei quanto que essa pessoa pode mudar, ou se é ela que tem que mudar. Mas eu sei que esse estímulo vai trazer o grande desafio. Então, ele fala, ó, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Por quê? Porque não é todo mundo da minha família que eu vou ficar junto. Tem gente que não me traz esse abalo. Eu é que preciso identificar. E qual é o estímulo que me chega e que eu não estou conseguindo compreender o que ele me convida a mudar. Eu acho que essa etapa que o Edão trouxe, identificar o que eu causo no outro, mas aí precisa de uma dedicação muito grande da nossa parte. Porque eu preciso entender, ó, o que o meu jeito de ser estimula nas pessoas à minha volta. E isso é muito desafiador. Eu preciso querer muito entender isso. Porque se eu entender, agora eu comecei a entender qual que é a minha necessidade e o que tem que mudar em mim. Porque antes disso, eu não... Oi? Se nós temos, todos nós. Sim, o que é da sua família espiritual são as suas afinidades e que daí para a eternidade seguem com você. Amor é para todo sempre, eternamente, nunca mais vai ficar livre. Então, mas a gente já tem uma família estrutural, uma família espiritual que já está definida, porque a gente já tem conquista. Sim, ela só vai ampliando, mas você já tem. Todo mundo já tem. Então, escuta, a sua família espiritual vai ser a humanidade da Terra. Por hora é meia dúzia. Então, agora é lógico, ó, cada dia a gente vai ter mais vínculos de afetividade, porque quanto mais eu evoluo, isso melhora. E mais gente cabe na minha família, porque eu sou capaz de amar muito mais pessoas. Não tá. Sim, tudo em nós está sendo construído. Para sempre. Então vamos lá, só para a gente. Ó, eu trouxe só um trechinho de um dos textos do Emmanuel para a gente entender a importância. Ó. Recebes no lar a herança do passado, com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. Então, ó, quem está comigo?
nesse grupo de convivência, nesses estímulos fortes, pessoas que têm uma ligação com o meu passado e que vão mexer de forma que eu vou precisar mudar. E como eu sei? Eu sinto. Então é o que eu falei, ó, não é porque é meu primo, que é do meu grupo de convivência, tem primo que eu não encontro. Sei que existe, mas não faz parte da minha vida. Agora, ó, tem gente aqui da proximidade com as quais a gente faz trocas, que mexem, que eu falo, ó, se eu não mudar, eu vou me desequilibrar, eu vou me perturbando. E a gente gasta um tempo falando o que a pessoa faz com a gente. Ó, o que a pessoa faz é o que a pessoa faz. Eu preciso entender, ó, o que tem que reestruturar. E quando ele fala reestruturar o próprio destino na direção do futuro. Porque como que eu construo o meu futuro? Depende do hoje. Então, se hoje eu me revolto, tenho mágoa, odeio, é isso que vai reagir e falar o que eu encontro ali na frente. Se eu compreendo, se eu perdoo, se eu me torno uma pessoa mais humilde, mais devotada em auxiliar, isso é que define o que eu encontro ali no meu futuro. Então, como que eu preparo o meu destino? Estruturando o meu presente. Mas para isso ser efetivo, eu trouxe um estímulo necessário que me ajuda a perceber o que é que eu preciso para fazer esse caminho que me leva a evoluir. Oi. Ah. Ó, é uma pergunta muito importante e que a gente vai ter que pensar muito. Se for perguntar assim, ó, a minha opinião, eu concordo com você, mas eu já falei para vocês que a minha opinião e nada é a mesma coisa. Quando a gente busca esses monte de texto do Emmanuel e da Joana, normalmente eles vão falar, primeiro, todo mundo veio com recurso que dá conta. Porque senão era injusto. Como é que eu venho com uma coisa que eu não tenho recurso para resolver? Agora, o que pode acontecer em chegando aqui, eu falar assim, não quero mais. E muita gente fala, não quero mais. E aí eu não tenho como forçar o outro a trilhar um caminho que ele falou que não vai fazer. Então eu preciso primeiro entender, ó, qual é o estímulo. Porque a minha grande questão é assim, ó, não é que eu não posso tomar uma distância, mas eu preciso ter clareza do porquê eu estou tomando essa distância. Porque se for por ódio, eu preciso ter muita consciência, porque eu preciso para ontem trabalhar isso. Só que às vezes a pessoa falou, não quero mais. E eu vou respeitar, eu vou aceitar que ela decidiu diferente. Então eu não vou ter ódio, nem revolta, mas eu vou entender que ela tomou uma decisão, fez uma escolha diferente do que era o planejado para o nosso caminho. E isso acontece muito na nossa vida.
Então, eu preciso, nessa hora, parar e nominar, para eu ter essa clareza, e não alimentar situações que me tragam ainda mais perturbação. E a segunda coisa é lembrar que dentro do recurso misericordioso de Deus, as possibilidades de auxílio são infinitas. Então, não é porque houve uma recusa aqui que eu vou cair no desamparo, que eu vou ficar sem estímulos importantes e sem condições de continuar. Por isso que eu preciso identificar, porque se eu entender o que é a necessidade, eu vou perceber que a vida vai me apresentando outras situações que me darão condição de continuar o meu trabalho, independente se o outro quis ou se ele decidiu que ele não vai cumprir. Porque senão a gente fica muito desesperado, como se a vida ficasse. Exato. Raul Teixeira. A pessoa tem que encontrar o seu amor. A alma velha. Aí, de repente, no dia a dia, ele conhece uma outra pessoa, tem um relacionamento com ela, tem filho. Aí, de repente, ele encontra uma verdadeira coisa. O que ele tem que fazer? Aí a resposta foi: ele tem que ficar com aquilo com o relacionamento que ele está. A alma velha tem uma própria. Então, ele tem que seguir o lugar dela que ele construiu a família. Eu queria só colocar porque como você mesmo colocou, a gente não tem recurso para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu não tenho recurso para ver em que momento eu distraí a ponto de me intoxicar naquela. Essa é a pergunta. Aonde eu tenho tempo na minha caminhada, eu não consegui estimular recursos dentro de mim para que não me intoxicasse com qualquer relação que tivesse. Porque senão seria. Então, qualquer situação, qualquer relação que está na vida, para eu dar conta. Eu não dei conta, em algum momento eu dei esse caminho, fiz coisas diferentes, e não que é uma intoxicação. Ele intoxica porque não consegue sair. Ó, agora só para a gente terminar aqui, desconsiderem casos que são muito graves, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas e aquele que espanca? Ah, e aquele... Ó, aí a gente está lidando com situações que já estão patológicas, que não tem mais como ter uma proximidade pela gravidade da situação. A coisa já tomou uma proporção
que agora precisa de muitos outros recursos. Mas vamos pegar o comum da nossa vida, que são as nossas relações de todo dia, que irrita, que deixa chateada, e que muitas vezes, se eu não prestar atenção, eu vou começar a alimentar em mim o desejo de desistir, mas antes de entender por que é que eu quero desistir. E olha que o Emmanuel colocou, é aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas, que se nos exercita o coração para servir a família maior, a estender-se na humanidade. Onde que acontece cadinho fervente das reações espirituais intensivas? Trabalho faz reação fervente intensiva. Dentro de casa, nós ferve até a tampa explodir. E às vezes a gente fala assim, eu vou enlouquecer. Então, o que está me enlouquecendo? O que ferve desse jeito? E aí eu vou entender por que ali é tão intenso o estímulo. Não tem como eu não enxergar. E aí eu vou ter que descobrir, porque é nessa relação de transformação que a gente se apronta para servir a família maior. Então, ele já tinha falado assim, se eu não sei fazer dentro de casa, fora de casa eu sei fazer uma encenação de convívio social. E o trânsito tem mostrado para a gente quanto que a gente é violento. Eu sei ser polida numa educação social, mas a hora que vem um estímulo forte, então, mas onde que eu vou mudar a estrutura e sair disso? Nesse cadinho intenso que exige esse movimento que acontece dentro de casa. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica, recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. Então é assim, graças a Deus que eu não lembro. E o que eu vou receber? Só um estímulo importante, que eu vou aprender a superar, porque isso é necessário para mim. E que bom que eu tive a oportunidade com essas pessoas. Mas isso é uma urgência para mim, independente do que eles decidam. Porque senão eu não me preparo, eu não transformo, eu não construo um destino melhor para mim. E quando essa pessoa quiser, ela também chega lá. Mas é ela no tempo dela. Eu preciso responder pelo meu. Que é isso que eu tenho que entender, que é esse o grande processo de conhecimento. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu fosse eles. Porque pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Então, uma hora, a gente vai estar dando bem com todo mundo, mas para eu dar bem com todo mundo, eu preciso aprender a amar as pessoas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Uma vez num estudo lá de Jurucê, a Ana Maria falou uma coisa muito interessante. Ela falava assim, Jesus se dava bem com quem? Com todo mundo. Ele gostava da meretriz, ele gostava do que era lá. Por quê? Porque ele não tinha problema com ninguém. Ele compreendia, ele podia não concordar, mas ele compreendia e aceitava do jeito que a pessoa podia oferecer.
E aí ele estimulava o que ela tinha de melhor e ela decidia mudar por ter recebido dele todo aquele amor e ter aceitado como ela era. Quando a gente não aceita como a pessoa é, o que a gente faz? Aperta. E a pessoa fica com raiva e entrega o que ela tem de pior para falar assim, agora que eu vou fazer mesmo. Então, eu vou falar, olha só, olha como que ela é. Mas o meu estímulo é péssimo para ajudar a transformar também. Então, o meu foco não é isso. O meu foco é, eu preciso aprender a gostar das pessoas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Esse é o desafio da vida. Mas eu não concordo. Tudo bem, eu não concordo, eu não participo. Jesus não ia com a Magdala quando ela estava lá no meretrício. Mas quando ela ia até ele, ele a acolhia. E sabia que aquele coração era capaz de grandes coisas. E a hora que ela entendeu que ele acreditava nela, ela pegou e mudou de vida. Mas ele nunca cobrou, ele amou. Mas ele não participava do que ele não concordava. E é isso que a gente vai ter que separar. Eu não vou participar do que eu não concordo. Mas eu não posso, por condições, principalmente nessas da convivência. Senão, ao invés de amor, eu alimento revolta. E isso me adoece. É um desafio, né? Mas é o nosso desafio de todo dia. Chega, né? Tá bom. Espera aí que eu vou aí. Espera aí. Já pensando um pouco e usando aquilo que a Denise falou, mas se nós viemos com um compromisso e eu programei aquilo, mas o outro sai muito da programação, claro que perdoar, a gente tem que, toda reencarnação, nós temos que perdoar alguma coisa, é o caminho. Mas aquele estímulo tão forte, eu não vim com essa força, aquela prova me pegou de surpresa, fora daquela programação. Então, não cai naquilo que a Denise falou. Eu não tenho força. Como é que eu vou passar por essa prova intensa? Mas vamos lá. Que essa providência misericordiosa falhe uma vez, vamos concluir que ela vai falhar tantas outras. Então, de novo, o que me atrela a pessoas? É um campo vibratório que é magnetismo. Ciência exata. Ciência exata não dá erro. Então, Deus nunca falha, é porque o campo tem uma resultante exata. Eu imagino que eu não tenho nenhuma relação com a violência do outro. Eu alimento o campo do outro e o outro alimenta o meu campo. Deus falhou? Não. Eu estou distante da minha realidade. E quando a gente na ilusão se perde do caminho, às vezes é necessário momentaneamente separar para que a gente possa se reestruturar e logo mais juntar de novo. Por quê?
Exatamente, ó. Então, por aquele momento, vai ser importante isso, mas não é porque eu não tenho nenhuma relação com isso. É porque a nossa desestrutura foi tamanha que a gente não deu conta de ficar junto. E aí, a gente vai complicando a nossa história e chega uma hora que é melhor mesmo. Ó, fala assim, ó, esse para cá, esse para cá. Por quê? Porque nós nos distraímos. Não que a gente não tivesse força, mas nós nos distraímos. Iludimos com algumas coisas e aí não foi possível. Mas não é que não foi possível porque o planejamento falhou. Não foi possível porque a gente distraiu. Gente, isso é tão grave que, de verdade, a maior parte da nossa vida é de distração. Então, às vezes eu chamo de bebo socialmente e abro uma porta enorme para um tipo de perturbação que eu não dou conta depois de me reestruturar. Eu uso tal droga socialmente porque relaxa. Aí eu abro porta para uma perturbação que depois eu não dou conta de reestruturar. E aí eu submeto as pessoas a situações que ferem a dignidade. Ó, por quê? Porque eu distraí e me vinculei ao que eu tenho de pior. Então, eu tinha como e escolhi não fazer. Por isso que eu falei, ó, não foi um erro de planejamento, foi uma decisão equivocada. E depois eu não consegui. E a gente, infelizmente, quando a gente distrai e alimenta o nosso pensamento com coisas muito degradantes, a gente faz coisas que estão lá no nosso passado, que precisa de transformar e que fere muita gente. E traz situações que são muito difíceis. Mas porque eu não posso vencer? Não, eu podia. Eu não quis. E aí, então assim, ó, é por isso que fica muito difícil. E como em nós ainda existe muita violência, é por isso que a gente ainda encontra muitas vezes com ela. Sim. Uma é assim, olha, eu posso me distanciar construindo vibrações diferentes. Aquilo, se aquilo está me massacrando, é porque eu estou naquela sintonia. Então eu posso estar junto com a pessoa, mas em outra sintonia. É lógico que o exemplo que eu vou dar é assim bem radical, mas assim, enquanto ele odeia, eu amo. Eu estou distante dele, porque ele está odiando, mas eu estou amando. E eu não preciso me separar do Atílio, né, Atílio? Por quê? Porque o Atílio me odeia, mas eu amo. Eu estou separado do Atílio. A vibração minha é uma, a vibração do Atílio é outra. Você não volta rapidinho, só um slide, aquele slide do cadinho? Uma família, um pai que está com um filho há 40 anos, não pode estar aqui. Um filho que está com um pai há 40 anos, isso não pode servir de consolo para nós. Porque às vezes a gente vai sair daqui achando assim, olha, não, eu estou no cadinho, mas faz 40 anos, 50 anos que você vive com aquela pessoa e você está no cadinho. Então isso não pode servir de consolo. Passa o próximo. Então, a gente tem que estar aí, ó, né? A gente tem que ter transformado isso. Se eu estou vivendo 40, 50, 30 anos com a pessoa e eu estou no cadinho ainda, eu estou perdendo tempo, né? Eu posso querer não existem vítimas para Deus, né? Não tem vítima para Deus. Não, era só isso em relação ao que a Lu respondeu. E
A gente esquece que para Deus não tem vítima. Vai passar para quem? Vou fazer isso.